Entrevista do dia hoje com o secretário da Prefeitura Municipal de Taubaté, o Digão, a quem nós estamos cumprimentando aqui. Bom dia, Digão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia, meu amigo aqui, Noilton Ramos. Fui vereador com ele. Grande prazer estar aqui sentado nessa bancada junto com vocês, Pedro. Legal para a gente bater um papo sobre a Ford. Tinha abreviatura ali para definição de cargas e tal, era TBT, viu? TBT agora na internet é outra coisa, né? TBT é falar do passado, do seu passado e tudo mais. Mas, lembrar as coisas do passado. Mas lá na época de relatório da Ford era TBT, que significa era SBC, que era São Bernardo do Campo, e TBT, que era Taubaté. Então vamos falar sobre TBT. Taubaté. Né? Eu não esqueci essa expressão. Ao lado também do Bruno Lemes, vamos falar aqui com o Digão. É isso, Bruno? Exatamente, Pedro, para falar a respeito de algumas situações do município, envolve a Secretaria de Serviços Públicos, caso de iluminação pública e também da questão da limpeza urbana, que engloba o serviço realizado pela Eco Taubaté. Começando para a questão da iluminação pública, Digão, indo direto na situação envolvendo a licitação da escolha da empresa, que já teve alguns cancelamentos por apontamentos do Tribunal de Contas, e já existe uma previsão de abertura de uma nova licitação, e o que vai vir de diferente para que não haja novo apontamento do Tribunal de Contas nesse edital? Bem, Bruno, a licitação da iluminação pública ela é bem complexa, né? Nós sabemos que tem várias empresas querendo um parque de iluminação pública igual ao Taubaté, né? Então ela tem uma concorrência das empresas querendo impugnar, às vezes por causa de uma coisa que no nosso entendimento não teria que ser impugnado. Mas existe essa disputa entre as empresas e também alguns escritórios de advocacia que desde o dia que o prefeito José Saldi entrou aqui é questionado. Tem licitação de educação, esses mesmos escritórios, essas mesmas pessoas questionam. Então, iluminação pública não é diferente. Mas das outras vezes foi feita a publicação, tinha impugnação, tirava, suspendia o edital e publicava novamente. Dessa vez eu preferi manter o edital. Manter para o Tribunal de Contas se manifestar em cima do nosso edital e apontar o que estava de errado. Sugeriu a alteração de 2 itens dentro do nosso processo licitatório. Saiu semana passada, nós já estamos hoje dentro da Procuradoria do município. Eu acredito que amanhã ou quarta-feira nós republicamos o mesmo edital com alteração de acordo com o Tribunal de Contas. Então eu acredito que dessa vez caminhem para uma nova empresa contratada aqui no município de Taubaté para resolver a questão da iluminação pública. Eu comentei inclusive aqui que nós tivemos uma licitação que foi até o final, o contrato, tudo certinho, né? Exatamente. Que foram as 2 empresas, que foi um bom serviço, inclusive, feito por elas aqui, né? Exatamente. Eu falei, por que a prefeitura não faz um Ctrl-C, Ctrl-V daquela licitação que passou, que foi um sucesso e tudo mais? Será que o tribunal Mas teve questionamento também, Pedro. Teve questionamento? Teve. As 2 vezes que teve o município de Taubaté. E não tem alegação por parte, escuta, é apenas a continuidade de um concurso que já foi realizado. Mas por mais que seja idêntico, você muda a quantidade de lâmpadas, você muda algumas extensões de rede que foram feitas durante esse percurso. Muda a vontade de aprovar também? E aí tem essas pessoas que, infelizmente... Tem uma pessoa de Jardinópolis que ela questiona desde a compra de água até a iluminação pública aqui no município de Taubaté. Acha que 14 vezes ela entrou na licitação de educação. 14, a mesma pessoa. De Jardinópolis. Aí eu pergunto, qual é o interesse público que essa pessoa, essa advogada, tem em relação à cidade de Taubaté? Você acha que tem pessoas que estão complicando para o prefeito certeza absoluta. O trabalho, licitações e tudo Tenho mais? certeza absoluta. Desde o primeiro dia. Na sua opinião? Político, não tenho dúvida disso. Políticos de Taubaté? Políticos de Taubaté. Estão querendo travar a prefeitura? Não tenho dúvida nenhuma disso. É o modus operandi de algumas pessoas que sempre tiveram no poder aqui na cidade de Taubaté. É o modus operandi. Se o Noilton for prefeito amanhã, ele vai sofrer a mesma coisa que o prefeito José Saldi está sofrendo. Tem pessoas que não querem o sucesso da cidade de Taubaté. Tem pessoas que querem o sucesso próprio. É isso que acontece aqui na cidade de Taubaté, em detrimento de outras cidades que não acontece. A gente vê aí, Pedro, algumas situações que é inaceitável. Inaceitável. Você vê o que você não aceita, digamos? Eu não aceito esse tipo de baixaria.
Você contratar, às vezes, uma pessoa, não vou citar nomes aqui, mas você contratar uma pessoa para tumultuar a cidade de Taubaté, principalmente processo licitatório. As mesmas pessoas, Pedro, que cuidam dos processos licitatórios são as mesmas pessoas de carreira há 30 anos na Prefeitura Municipal de Taubaté. Mas acima das pessoas nós não temos a justiça, exatamente. Um tribunal só que tem a incumbência só que de por julgar. dúvida, o que acontece, Pedro? A justiça manda suspender. Ela não falou em nenhum momento na nossa licitação agora que teve direcionamento, que teve erro, que teve absolutamente nada. Mas teve questionamento. E às vezes deixam para entrar na justiça um dia antes do processo licitatório. Não dá tempo do tribunal apurar. Aí o que ele faz? Ele suspende para que o tribunal possa se manifestar e isso demora 1 mês, 40 dias para ser julgado. Atrapalha todo o processo. A dano da população. Oi? A dano da população. Exatamente, quem sofre é a população. Ô Pedro, eu tenho 2 caminhões hoje de iluminação pública, um contratado e um próprio da prefeitura. É pouco, não é? Eu faço 60 pontos, 50 pontos. Choveu, eu não faço, porque eu não consigo fazer. Quem é prejudicado com isso? É a população. Pedro, todo dia, 7 horas da manhã, a gente está correndo trecho. Todo dia, 7 horas da manhã, a gente está tentando atender a população, visualizando os problemas da cidade para poder atender. A gente sai da secretaria 6 horas, 15 para 6. Às vezes tem eventos em bairros que a gente fica até 10 horas da noite. A população vem questionar. Digamos, mas como que está a situação da iluminação pública? Eu faço o que eu posso fazer. Agora, se você vê uma pessoa de Jardinópolis, que não tem interesse nenhum público aqui na cidade de Taubaté, questionar desde a compra de água até a iluminação pública. E é um questionamento individual também, né, Digão? Não, e o problema é o seguinte, né? Licitações pequenas, ela não questiona. Pô, se tá tudo errado, então questiona as pequenas também. E esse questionamento é de forma aleatória. Exatamente. Que, sem dúvida alguma, realmente vai atrasar. Exatamente. Porque você coloca o questionamento, já causou a dúvida. Causando a dúvida, você precisa segurar o processo. A última licitação que aconteceu, teve 2 empresas que questionaram o processo, o edital. 2 questões técnicas. Respondemos, eles, ok, está respondido. Não entrar dentro do tribunal, porque são empresas técnicas, empresas do ramo. Olha, por que você colocou a bitola do fio tal? Foi respondido pela própria secretaria. Eles atenderam o pedido, não questionaram o tribunal. Agora a outra entra aos 45 minutos do segundo tempo, um dia antes, o processo licitatório vai acontecer amanhã, 10 horas da manhã. Ela entra hoje às 5. Para causar tumulto. Por quê? Aí o tribunal não tem o que fazer, Pedro. Ele vai lá e suspende. Então, a dúvida é melhor suspender. É danoso, ele é prejudicial à população, ele causa um estresse para a gente que está ali na secretaria querendo fazer o melhor para a população. Eu fico envergonhado, Pedro, sim, como secretário, de passar em alguns lugares e ver lá 4, 5 pontos de iluminação queimada. Eu queria parar meu carro ali, colocar uma escada ali e trocar, só que eu não tenho condição de fazer isso. O prefeito, ele passa nos lugares, Pedro, todo santo dia. A preocupação do prefeito José Saldo é tão grande que ele passa todo santo dia à noite nos locais, verifica algum ponto, ele fala, Digão, tal lugar está com um ponto escuro. Digão, tal local tá queimado 2 pontos, 3 pontos. E o intrigante, Pedro, viu, Digão? Que eu recebo isso no meu zap constantemente, o que o cidadão, por não entender, né, porque isso é muito importante trazer que é aquilo que eu te falei, a verdade liberta, né? Informação traz conhecimento, por isso que é importante, né? Você colocou um ponto hoje da questão emocional e da questão da razão. O cidadão, por ausência de informação, ele fala o seguinte, o prefeito abandonou a cidade? Exatamente. Porque exatamente tem gente, né, de alguma forma, tumultuando, e esse tumulto realmente é onde traz toda a dificuldade, atrasando realmente também o município. E o pior, Pedro, não é um tumulto, aquela baderneira, questionamento, manifestação, ele é um movimento sorrateiro, ao apagar das luzes, que ninguém presencia, mas gera um caos. Gera um caos. Você ficar com a cidade hoje sem iluminação, em alguns 3, 4, 5 pontos, você traz insegurança para as pessoas. Né? Então,
olha, é lamentável essa situação, isso aí já deveria ter ocorrido. É o mesmo edital, não mudou absolutamente nada. E foi para o tribunal, teve 2 questionamentos, corrigimos esses 2 questionamentos de acordo com a manifestação do tribunal. Então espero que dessa vez o tribunal não suspenda, porque ele já foi analisado. Estamos de volta então com a entrevista com o Digão. Pois não, Bruno Lemes, né? Temos aqui questões ao secretário, né? Que envolve também outras áreas aí da cidade afetadas pela economia, como por exemplo a Eco Taubaté, que teve aí uma redução de valores e uma redução também de trabalho, né? Que acaba afetando também a cidade, não, Digão? Pedro, isso aí foi a parte mais triste assim, da minha secretaria, desde o dia que eu entrei, ter que reduzir alguns trabalhos da Eco Taubaté. Mas eu penso o seguinte, Pedro, nós tínhamos que dar um passo para trás. Não adianta a gente criar uma bola de neve impagável aqui no município de Taubaté em relação a todas as secretarias. Eu acho que todos os secretários tiveram, colocar a mão na consciência, acatar o pedido do prefeito de redução de custos. Acho que todos, de todas as secretarias, tiveram sentiram um pouquinho na carne ali para poder reduzir custos, despesas. A Eco Taubaté tinha um contrato de 9 milhões e 100. Nós reduzimos esse contrato para 5 milhões e 400. O prefeito determinou que fosse reduzido 25% para cada secretário. Nós reduzimos aí quase 40% do nosso contrato. Tá dando para fazer, Pedro? Tá. Hoje nós, de uma forma criativa, contando com o apoio de todos os servidores da nossa Secretaria de Serviço Público, ao qual quero mandar um grande abraço a todos os funcionários da Secretaria, porque desde o primeiro dia que estive chegando na Secretaria fui abraçado por todos e todos têm buscado nos ajudar da melhor forma possível. Então, de uma forma criativa, a gente está buscando apagar fogo todo santo dia. Não está sendo fácil. Então, a gente já está conseguindo manter esses 5 milhões e 400 dentro do contrato. A gente já pagou o mês. Conseguimos pagar o acordo anterior, porque já tinha prestações atrasadas do governo passado. A gente está mantendo esse acordo pago. Semana passada eu tive com o pessoal da Eco Taubaté lá em São Paulo, no Grupo Marquise, fazendo um novo replanejamento do contrato, porque não adianta eu falar para a empresa que eu vou pagar ela 9 milhões e 100 e não conseguir pagar. Aí vai virar pressão, vai virar greve, vai virar paralisação. Isso nós não queremos aqui no município de Taubaté. Lembrando, Pedro, que todos os reajustes que nos governos passados não foram dados, caíram nesse governo. Então, por isso o aumento também de 6 milhões, que era o contrato anterior, para 9 milhões e meio. Depois foi reduzido para 4 milhões e 100, porque nós fizemos um ajuste com a questão dos conserveiros, que está sendo um sucesso aqui na cidade de Taubaté, que nunca teve. Que são 2 equipes montadas para atender a zona rural aqui do município de Taubaté. Então, não está sendo fácil, porém, nós estancamos o problema. Então, nós demos um passo para trás para poder equilibrar a situação financeira para avançar um pouco mais para frente. Então, no período da chuva, a gente já está fazendo um replanejamento agora para que a população não seja prejudicada, principalmente no período das chuvas, porque nós sabemos que o mato cresce absurdamente nesse período. Então, a gente já está fazendo um reequilíbrio nesse sentido, fazendo um ajuste dentro da nossa secretaria para que no período da chuva a gente não venha sofrer com o problema de mato aqui na cidade de Taubaté. Mas, por enquanto, nesse período ainda de frio, a gente está conseguindo manter a cidade limpa. Ô Digão, a respeito dos serviços que foram cortados, né? Porque vários que estavam no contrato agora não são contemplados justamente pela redução desses valores. Como compensar em cima de uma condição que não se presta serviço de determinadas áreas? Como compensar isso no serviço do dia a dia que a população não cita tanto esse impacto? Então, na verdade, Bruno, vamos dizer, questão de zeladoria, tá? A Eco Taubaté era responsável para fazer as grandes avenidas. Então, nós estamos de 5 equipes, nós estamos com uma equipe. Então, ela está fazendo as principais avenidas aqui no município de Taubaté. Nós temos as regionais nossas de serviço que são feitas pela própria secretaria. Isso não foi alterado. Então, essas equipes que
cuidava dessas regionais de limpeza aqui no município de Taubaté, estão estendendo também para essas avenidas dos bairros. Então a gente está conseguindo manter e equilibrar isso aí. É muito difícil você tirar 40 pessoas, 50 pessoas da rua e falar que vai dar continuidade com menos pessoas e vai conseguir atender da mesma forma. É muito difícil. Nós sabemos essa dificuldade. Então está atrasando um pouco mais dentro do cronograma que foi feito e estabelecido em anos passados. Mas isso está servindo também de lição para a gente, para que a gente possa olhar e verificar o que é possível permanecer e o que é possível não voltar mais. Esse ponto que eu estava pensando aqui, Digão, o que aconteceu, essa redução de custos e, obviamente, de trabalho, passa a ser um padrão da prefeitura ou depois que houver uma recuperação financeira voltará ao normal? Você pode voltar de outra forma, Pedro. Antigamente era feito um trabalho aqui no município de Taubaté com o pessoal dos presídios, FUNAP. Tinha esse pessoal trabalhando em linha de frente de trabalho aqui no município de Taubaté. O que hoje eu penso? O prefeito tem um pouco de resistência nisso, mas a gente tem conversado sobre isso. A gente tem que conversar. O custo desses operadores, desse pessoal do FUNAP, é muito mais barato para o município do que os servidores da Eco Taubaté. Aí você vai me perguntar, mas é da mesma forma? Não. O pessoal da Eco Taubaté é muito mais bem preparado. Eles têm o treinamento, eles têm as equipes, eles têm todo o aparato por trás deles. Para a gente montar tudo isso, fica praticamente a mesma coisa. Mas capina, vamos dizer, não teria problema no município de Taubaté. Nós teríamos esse pessoal, a mão de obra desse pessoal, mais barato, teria uma forma social também de ressocializar esse pessoal dentro da atividade do dia a dia, né? E seria uma forma da gente manter a cidade, principalmente alguns locais onde a gente precisa mais de capina, esse pessoal trabalhar, né? Então a gente está buscando alguns tipos de operações dentro da nossa secretaria que possa a gente não elevar esse custo mais a 9 milhões e 100, mas que a gente possa ser criativo dentro da nossa secretaria para que a gente possa manter a cidade limpa. Vou dar um exemplo, Pedro. A gente pode, vamos dizer, contratar, se tiver o concurso aberto, de braçais aqui no município de Taubaté, trazendo ele para o serviço público. Mas para isso eu precisaria de mais caminhões, mais equipamentos. Então, a gente está fazendo uma remodernização dentro da nossa secretaria, fazendo um ajuste mais fino, para que quando recuperar a questão financeira do município de Taubaté, a gente vê o melhor caminho. Ou volta para o serviço da Eco Taubaté, ou busca atividades mais econômicas, que seriam a contratação de servidores aqui do município. Ô, Digão, você já teve a projeção do orçamento da Secretaria para o ano que vem? É claro que ainda tem que ser votado na Câmara, mas você já tem esse estudo ainda? A gente está estudando. A gente está fazendo o levantamento disso, porque algumas ações que a gente vai precisar a partir do ano que vem, tem que deixar essa projeção já dentro do orçamento desse ano. Né? Vai haver redução de 25% do orçamento? Então, Pedro, é isso que a gente está analisando lá. Eu acho que o problema nosso não foi orçamentário, o problema nosso foi financeiro. A questão da queda de receita do ICMS, da Ford e da LG, principalmente, aconteceram agora, no ano de 2023. O que fechou lá em 2020, o reflexo está sendo hoje. E o estado inteiro está sendo assim. Eu estive conversando com o Felício, vice-governador de São Paulo, e depois um pouco também com o Tarcísio, a arrecadação do estado caiu em torno de 80% desse ICMS. Então isso não foi só o município de Taubaté que está sofrendo com isso, mas Taubaté foi mais afetado ainda por causa dessa questão das duas empresas grandes aqui no município que estavam fechadas. Pois não. Digão, 8h46, quero agradecer aqui a sua presença. Tínhamos muito mais. Espero contar outras vezes com você aqui, né, falando, pontuando para o nosso ouvinte os problemas que você enfrenta na secretaria e também aquilo que você vem realizando para enfrentar esses problemas, né? Obrigado, Pedro. Sempre um prazer estar aqui com o senhor, toda a equipe da 99. Agradeço também o Bruno, Marcelo, Sael, que está todo mundo aqui.
É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado, Digão. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.